Vamos ler livro de Juízes, capítulo 6. Levantem-se, guerreiras e guerreiros. E hoje, nesse fim de tarde, eu quero falar: levantem-se, guerreiras e guerreiros que não se acham guerreiros. Levantem-se, guerreiras e guerreiros que não se acham guerreiros. Gideão, Juízes, capítulo 6, versículos 1 a 6, depois eu continuo a partir do 12. Diz, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas e os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e as suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível controlar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que acontece tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas? E os nossos pais nos contaram quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Que Deus ministre e fale ao nosso coração. Gente, a história se repete constantemente. O que aconteceu aqui com o povo de Israel? Eles deixaram Deus. Eles se envolveram com o pecado. E o pecado sempre gera problemas. O pecado derruba as pessoas. O pecado chama maldições. E o pecado gera miséria e pobreza. O pecado gera desgraça. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Versículo 1 diz, de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. E essa passagem vai nos mostrar que a desobediência dos israelitas, ela propiciou a presença do inimigo. Os midianitas vieram ao território deles por causa do pecado deles. A presença do pecado abre espaço para a presença do inimigo. Quando as pessoas se afastam de Deus, Deus as respeita. Respeita a decisão delas. E as deixa, pois elas o deixaram primeiro. Mas, quando se deixa Deus, o espaço não fica vazio. A Escritura diz que o diabo anda à volta, ao redor, rugindo como leão. Ele não é leão, não é leão. Ele imita o leão. Rugindo como leão, buscando a quem ele possa engolir sem mastigar. E a Bíblia diz, resistam na fé. Então, quando
o pecado acontece, esse inimigo que ruge, ele encontra legalidade. Ele começa a agir e ele começa a atuar. E começa com o seu trabalho e obra de destruição, pois ele veio para matar, roubar e destruir. E era o que estava acontecendo com os israelitas que tinham abandonado Deus, buscado outros deuses e se envolvido em pecado. Então, quando eles plantavam alguma coisa, o inimigo vinha com tudo e arrasava e levava tudo. E então eles ficavam na miséria. Sabe o que aconteceu diante daquele sofrimento? Assim eles acordaram, assim eles clamaram ao Senhor. Infelizmente, às vezes é só com o sofrimento que a gente acorda para determinadas realidades. É somente com a adversidade, o sofrimento, que a gente começa a dar uma olhada melhor para a nossa vida, para o nosso comportamento, para a nossa casa. O que está acontecendo lá dentro? É com isso, e isso aconteceu com eles. E a Bíblia diz que nesse sofrimento eles clamaram ao Senhor. Sabe o que aconteceu? Deus é bom. E Deus ouve o clamor do seu povo. Deus ouve o clamor do seu povo. E sabe como que Deus respondeu à oração do povo que clamou? Deus respondeu levantando guerreiros. A resposta de Deus foi levantar guerreiros. Levantar guerreiros em resposta ao clamor daquele povo. Eu quero dizer que nesse tempo onde o povo de Deus tem clamado, tem buscado a face dele, eu afirmo para você que resposta de Deus para esse tempo também envolve um levantar de guerreiros. Hoje é Dia das Mães. E como eu disse aqui nas outras duas mensagens, muitos adjetivos são dados às mães. Mãe é amor, mãe é compaixão, mãe é doação. Mãe é altruísmo, é abnegação. Mãe é aquela que vai além. As mães sempre vão além. Mãe é tudo isso. Mas sabe, um adjetivo muito forte de uma mãe é que mãe é guerreira. É guerreira. E esse é um tempo de guerra. E Deus quer nos levantar como guerreiros dele. Em resposta à oração do povo, ao clamor do povo, Deus vai a um homem chamado Gideão. Versículo 12 diz: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor está com você. Deus disse a Gideão essas duas coisas que não tinham coerência nenhuma na cabeça dele. A primeira coisa que Deus disse a ele foi: o Senhor está com você. E quando ele ouviu isso, o Senhor está com você, ele respondeu: o Senhor está conosco? Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Como assim o Senhor está conosco? Por quê? Por quê? Por quê? E por quê? Se o Senhor está, o que está acontecendo? Na verdade, ele sabia o porquê. O porquê que estava acontecendo aquilo. Ele sabia que a razão que eles estavam vivendo aquilo era o afastamento de Deus, dos princípios de Deus. Dias que vivemos hoje, dias de afastamento de Deus, dos princípios de Deus, dos valores divinos. E aonde tem muita gente tentando destruir e desqualificar os princípios divinos para a vida. E o Gideão, na verdade, sabia. Por quê? Porque tanto é que em nenhum momento, nessa passagem, Deus respondeu o porquê do Gideão. Sabe por quê? Porque o Gideão sabia o porquê. Ele sabia que a causa era pecado. Deus não tem que responder o que a gente já sabe. E muitas vezes assim são os nossos, porque Deus, porque disso, porque daquilo. Ele não responde porque a gente, no fundo, já sabe. Mas alguma coisa já tinha mudado. Houve um clamor do povo de Deus. E naquele clamor,
no clamor dos fiéis, daqueles que se quebrantaram. Com certeza, a Bíblia não deixa isso explícito, não dá detalhes, mas esse clamor envolveu arrependimento, envolveu pedido de perdão. E então Deus ouve esse clamor, e Deus vem a Gideão, e Deus diz: o Senhor é com você. Mas o Gideão diz: não, não é não. Olha o que está acontecendo, eu não vejo Deus, cadê Deus nessa crise? Olha o que está acontecendo, não, ele não está não. Estava, tanto é que Deus tinha mandado o anjo falar com ele. Ele estava falando com o anjo, isso mostrava que Deus estava ali para atuar. Mas ele dizia: não está. Eu quero dizer a você que quando nós clamamos a Deus, nos arrependemos, nos quebrantamos, confessamos os nossos pecados, Deus está sim. E o fato de Deus estar conosco deve nos dar muita esperança. Deve gerar em nós expectativa de que haverá mudanças. De que coisas boas irão acontecer. O Senhor é com você, Gideão. Não, não é não. Olha isso, olha aquilo. Mas Deus estava ali. E o Gideão ou não percebia ou não queria perceber. Eu quero dizer a você que se você clama a Deus, se você tem compromisso com Deus, se você ora a Deus, se você é alguém quebrantado, que se arrepende dos seus pecados, Deus é com você, Deus é com você. Mesmo que as circunstâncias à volta sejam difíceis, mas o fato de as circunstâncias serem difíceis não deve nos levar a uma leitura de ausência de Deus, não. Deus é conosco. Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias até o fim. Essa é a palavra dele. Não importa o que você esteja passando, não importa o que você esteja passando, se você está com Ele, se você está com Ele, se o teu coração é quebrantado, se você está diante dEle, buscando fazer a vontade dEle, se arrependendo dos seus pecados, alinhando a tua vida segundo a vontade dEle, ei, Ele é com você. E a palavra dEle que diz que Ele é com você. A presença de problemas e de adversidades não significa ausência de Deus. Mas muitas vezes, muitos se enganam, ou até deixam Satanás enganá-las. E dizer: olha, Deus não está com você não. O que adianta você ser fiel a Deus? Olha aí o que você está vivendo. Você acha que Deus está te ouvindo? O Gideão estava assim. Dizer que Deus estava com ele não tinha coerência, mas estava. Ele estava, tinha diante dos seus olhos, mas não queria admitir. Mesmo nos tempos difíceis, se nós prestarmos atenção, nós veremos ações de Deus. Em muitos detalhes. Tem uma luta, está intensa, tem dificuldade, mas sabe, de repente a gente percebe a ação de Deus aqui, a ação de Deus ali, outra ali. Mães que oram, que clamam por seus filhos, que gemem, que sofrem, que choram. Muitas vezes elas dizem: Deus não está comigo, Deus não está ouvindo a minha oração, Deus não está fazendo nada na vida do meu filho e da minha filha. Ei, dá uma olhada melhor. Observe melhor, Deus está fazendo algumas coisas, Deus está trabalhando. Ele sempre ouve a oração daqueles que têm coração quebrantado. Ele ouve sim o clamor das mães que clamam a Ele de todo o coração. Deus ouve a sua oração, mamãe.